eu vou abrir o tema, quando eu vou iniciar a abertura do tema, ele me ajuda a perceber que não é um processo natural ou acidental a criação de uma república. Uma república, ela tem conceitos. E aí eu volto. Pedro II já tinha uma série de fundamentos que eram discutidos como republicanos. Mas o governo de Pedro II não era republicano, era uma monarquia, ainda que fosse uma monarquia constitucional de características liberais, e esse fosse uma das suas grandes características, uma das suas grandes estruturas ali. Tá? Então, sabendo que eu já falei de historiografia, sabendo que eu falei de regência, antes de eu falar de Pedro II, crises, abrir o tema, eu queria pedir, abram o tema. Quem estiver aqui na página, quem estiver no computador, vai lá no seu AVA de aluno e abra o tema para poder acompanhar junto comigo. Ainda que eu compartilhe, quando vocês estão com o seu, é mais fácil gravar, olhar e ver certinho onde vocês podem se colocar. Então, respondendo Samuel, não deixa de ser república nem o período da ditadura civil-militar, nem o período da ditadura do Vargas, nem a ditadura da República da Espada. Mas tem características autocráticas bastante fortes dentro desse período. Tem uma série de rupturas entre aquilo que a gente entende como ideal republicano e aquilo que é feito de fato. Eu queria pedir para vocês fazerem antes de eu abrir o tema, antes da gente colocar sobre o tema, eu queria pedir para que vocês buscassem uma referência que pode ajudar a gente aqui. Que referência é essa? Eu quero que vocês procurem um pouquinho aí, no celular, no computador, aonde vocês. Não bota direto numa IA, porque vai vir uma resposta genericona, tenta pegar um pouquinho mais. Eu quero que vocês descubram e me falem. Cada um de vocês vai ter 3 minutos. 3 minutos. É o tema 2, né? Porque um é a apresentação. É isso mesmo. 3 minutos. Agora, eu quero que vocês busquem nomes, vou botar no chat, ó, nomes e pequenas biografias de políticos brasileiros entre os anos de 1850 e 1889. Vocês podem procurar isso para mim? Nomes e pequenas biografias. Vocês vão me dar informação, eu vou pedir para vocês falarem nomes e pequenas, ou digitarem no chat, nomes e biografias de políticos brasileiros entre 1850 e 1889. Vocês podem fazer isso para mim? Boa noite, professor. Eu fiz aqui já apareceu Entendi. algumas respostas aqui. Já fiz aqui. Já Enquanto o senhor fez? Vai falava, eu ia procurando digitando aqui mais no aí. Chrome. Calma. Vou passar já já. Vai procurar. Escolhe um, que você vai investigar um pouquinho mais sobre ele. Escolhe um. Não pode ser o primeiro que vê, que senão depois vai todo mundo ver o mesmo. Busca aí. Já já eu vou pedir para você falar. Você vai ser o primeiro, Diego. Professor. Calma. Investiga mais sobre ele, Diego. Busca mais sobre ele, busca mais informações. Vê mais detalhes, conhece sobre o político que você escolheu. Vamos ver aqui. Vamos.
Calma. Quero que você procure aí com você. Vai, Diego, apresenta seu. Quem quiser digitar pelo chat, pode digitando pelo chat também, tá? Quem quiser falar aqui, já estou gostando. Diego quer falar, Rodrigo quer falar. Começa, Diego, depois é você, Rodrigo. Diga, Diego, desistiu? Então tá. Vai, Rodrigo. Ô, professor, me fala se eu roubei um pouco aí, porque eu escolhi o Exílio Luz. Tá ótimo. Apesar da a carreira dele começou antes, mas só que ele é mais famoso por que aconteceu depois e tal, porque a Esse é carreira classicaço. é, a carreira dele começa em 1888, quando ele é mantido como engenheiro de obras públicas de Santa Catarina, né? Começou lá por Blumenau, depois ele foi nomeado chefe da comissão das terras de Blumenau. Aí mais para frente, com o início da República, ele torna-se republicano, né? E vira presidente do estado de Santa Catarina, né? Porque Uhum. antigamente tinha um Isso. presidente. E ele foi um dos responsáveis por mudar o nome da ilha de Florianópolis, né? Por Ilha do Desterro para Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto. Ele é famoso bastante no estado, o nome dele é o nome da ponte, Exílio Luz, tem cidades com o nome dele também. Muito Os bom. poli... Você, sobre esse dado do Ercílio Luz, tem dois dados que eu vou fazer questão de falar. Uhum. A primeira é que ele vai estar metido em uma série de disputas políticas importantes, inclusive na modernização da cidade e na ideia de que ele foi um articulador, primeiro, para que o comandante Lorena tenha fundado a nova República Brasileira lá na Ilha do Desterro, e depois do fato dele ter sido escolhido para ser aquele sujeito também, o que é revelador entre as características típicas dos políticos brasileiros. O movimento da Armada começa no Rio de Janeiro, contra as características ditatoriais que estão estabelecidas ali. E olha como é que esse sujeito vai ser importante. O comandante Lorena vai bombardear Niterói, no Rio de Janeiro, vai fugir para a Ilha do Desterro, funda na Ilha do Desterro uma nova República Brasileira, que vai ser combatida pelo Floriano. Vai ter toda uma controvérsia. Destruiu a ilha, não destruiu a ilha, não é pacificado. A grande maioria diz que, apesar de combates, não destruiu. Mas ele vai ser fundamental dentro dessa rearticulação de fazer uma reforma para poder dar uma modernização, tal qual vinha acontecendo em outras cidades republicanas importantes, e acaba se tornando um marco. Todo o espaço que a República estava muito interessada, a República ia lá e transformava a capital em um novo ícone da maneira como ela é colocada. Então, excelente questão. Segundo, sobre Providência e Província. Por que eram presidentes de província naquele momento? Porque o Brasil defendia a ideia de estar trabalhando com federalismo. O grande debate era que o Brasil deveria ser, e a compreensão, de moldes parecidos com os Estados Unidos. Então, era como se cada província em si fosse o seu próprio país, o que, desde a Constituição de 1891, não ficou tão claro assim, não, para a maneira como a gente coloca e vai discutir. Mas muito boa lembrança. Ciro Luiz, excelente lembrança. Vai, Samuel.
Ô, professor, consegue me ouvir bem? Estou vendo bem. O político que eu consegui puxar aqui foi o Eusébio de Queiroz, que por mais que a carreira dele tenha começado em 1838, bom, o nome dele já fala um pouco por ele, né? A Ele lei foi, está na conta, né? ele foi um político importante brasileiro, ele foi do Partido Conservador. Ele iniciou sua carreira como deputado provincial em 1838, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Em 42, ele foi eleito deputado-geral. Ele foi ministro da Justiça entre 48 e 52. Em 1850, ele foi um dos nomes à frente da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. E, além disso, eu não vi muita coisa mais sobre ele, não. Só vi que ele se formou em Direito em Olinda e se casou com uma mulher que era filha do comendador. E foi Olha isso. que maneiro. Você imaginar que o sujeito que faz uma das leis importantes Ah, sobre. professor, Oi? eu esqueci de falar isso. Ele nasceu em Luanda, na Angola. Interessante isso que eu achei. Sim. O Império Colonial ele tinha relações e ele colocava essas elites trocavam bastante. Não à toa, muitos portugueses, quando começaram a Guerra de Colônia e que estavam em Angola e Moçambique, não voltam a Portugal, vêm para o Brasil. O Eusébio de Queiroz, ele é um grande articulador político e ele faz parte dessas dinâmicas do Império Português e a pressão inglesa era muito grande e ele vai articular para que essa pressão pudesse gerar um caminho intermediário. O que mostra que a gente consegue, no Brasil, ter um conservador com ações relacionadas ao movimento abolicionista. Claro, por questões econômicas, em especial se tratando dessa lei em específico. Tinha uma tensão muito grande sobre essas questões. O que a Lucy também levanta parte do mesmo ponto. O Visconde de Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, 19 a 80, ele teve o acordo ali na Guerra do Paraguai, ele teve presente e o papel que ele vai ter também na Lei do Ventre Livre. Aqui no Rio de Janeiro, ele é considerado um dos primeiros reformadores da cidade. Ele tem um papel importante, mesmo antes de figuras mais famosas como Pereira Passos, ele já é um político onde ele parte dessa ideia de que o Rio de Janeiro precisava ser modernizado. Muito bom, Luci, muito bom, Samuel. Vai, Diego. Diego. Não estava conseguindo falar? O microfone deu ruim? Está funcionando até agora, rapaz. Está me ouvindo, Diego? Não. Acho que deu ruim. Gi, Yasmin, Ana, vamos lá. Está buscando Eusébio também. Instalação de iluminação e gás no Rio de Janeiro. Beleza. Depois isso vai crescer mais para outros lugares. Vamos lá, políticos fora do Rio de Janeiro. Vamos ampliar esse olho aí, igual o Rodrigo fez. Vamos lá para Santa Catarina, para outros lugares. Não está conseguindo, Diego? Estou vendo que tu está brigando aí com o microfone, tua voz não está saindo. Ele está funcionando agora, tem 1 minuto. Tá tranquilo. Vai brigando aí, vai brigando aí. Gi comentou. Yasmin e Ana Gabriela, vamos lá. Kátia e Marcos, cadê vocês? Ui. Yasmin, Irineu Evangelista de Souza. O Barão de Mauá também foi político, apesar de ter momentos menores ali. Ele teve alguns momentos que, em especial, quando ele vai à falência. Então, procura outro, Marcos. Dá tempo. Quando ele vai à falência, Pedro II vai conseguir ali alguns cargos importantes para ele. O que a gente consegue perceber com os nossos partidos? Os partidos políticos do Brasil, eles têm normalmente, não só cola assim, não.
Bota a tua interpretação, que é maneiro, Diego. Como é que tu não está conseguindo falar, né? Nem vou brigar, tá certo. Vamos falar do Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Eu já olhei. Então, Barão de Mauá, Yasmin, ele tem um papel importante em trazer bancos, articulação com a Inglaterra. Ele tem realmente uma dinâmica bem rica ali dentro daquelas estruturas e dentro da consolidação, de alguma maneira, de um Brasil industrial. Ele é responsável pelo primeiro surto industrial, mas tem outras possibilidades aí. Diego colocou sobre Caxias, que foi militar, político fluminense, considerado o maior general, o maior general do Império do Brasil. É controverso, tá? Caxias não era considerado um general tão importante porque o Exército tinha menos importância que a Marinha. Isso é uma leitura que é feita posteriormente. Inclusive, o patrono, todos os nossos patronos eram da Marinha, que era mais vinculada ao Império. Isso é interessante. Carreira ainda jovem, participou das revoltas, foi senador vitalício, que era um cargo que existia com a benesse vinculada ali à sua figura. Na Guerra do Paraguai, ele foi decisivo na vitória da Tríplice Aliança. Não foi, não. Ele foi um articulador decisivo. Eu concordo, mas ele volta, ele não disputa os caminhos da Tríplice Aliança. Quem lidera é o Conde Dü. Exerceu 3 vezes o cargo de presidente do Conselho. Isso! Ele é um baita político vinculado a esse processo e mais. O governo do Pedro II trabalhava uma oscilação entre liberais e conservadores. Depois vai surgir o Partido Republicano com muita força, mas que fica mais em último ponto. O legado de pacificador é justamente pelas características que ele tinha de acordos políticos, que era muito forte. André Rebouças é um baita político importante, engenheiro, tem uma história de pareceres muito interessantes aqui. Visconde de Rio Branco, a principal marca do seu governo foi a Lei do Ventre Livre. Ele não é exatamente um governo, né? Mas que tem ali um processo importante da abolição, e essa atuação, né, como figura importante da articulação da educação é vital para a gente entender muito de história do Brasil. Muito bom, né? Muito bem lembrado, Simone. Vamos lá. Rui Barbosa, a Águia de Aia, jurista brasileiro, senador pelo Rio de Janeiro, foi ministro da Fazenda, diplomata na Conferência de Haia, defensor da abolição da República e das liberdades civis. Controversas liberdades civis para aquele momento. Ele era o defensor das liberdades civis entendidas naquele momento. Isso era. E ele tem uma atuação destacada relativa aos processos de revisão e criação de sistemas nacionais de educação. O Barbosa era uma figura bem interessante também. Perdeu algumas eleições, não gostou muito de ter perdido algumas eleições, ele queria ser efetivamente presidente, mas já das disputas ele não conseguiu. Odete, Marcos Vinícius, Igor, vamos, Adenilson. Ué, já botaram um monte de coisa aí. Botou fogo nos documentos relativos à escravização, à escravidão, é verdade. Ele defendia que era necessário que o Brasil superasse esta mácula, e aí a superação era o apagamento dessa memória. Hoje é dia do historiador, falar sobre isso é um elemento importante. Você trabalhou isso de um dado indiscutível, Odete, perfeito. Vamos superar o problema causando problema, é ótimo. Mas vamos lá, eu quero outros políticos, eu quero uns políticos diferentes. Vamos olhar aí, Benjamin Constant. Quem é Benjamin Constant, Kátia?
Benjamin Constant é excelente figura relacionado à educação, ao Instituto dos Cegos, o cuidado feito ali, um positivista nato, defensor dos princípios de ordem e progresso, norteadores daquele momento. Ele ocupou alguns cargos, né, provisórios após a proclamação da República, né? Participou da reforma educacional, né, e tem um legado aí na atuação, né, na consolidação dessa república, né? Sim. Mas era já político antes da República, ele foi Já político era, do Império. exatamente. Isso, exatamente. Então, ele vem com essa carga do Império, né, e isso daí também ajudou a fazer a construir essa consolidação na República, que ela é um pouquinho complicada, mas vem trazendo essa coisa, né? E por isso que há vários conflitos nesses primeiros momentos, até sair Deodoro, e ele insistiu como presidente, continuar, né, nessa liderança, até que a gente tivesse aí as eleições para presidente, e aí, professor, chega. Muito bom, muito bom, muito bom. Kátia, você quer ver uma coisa que é muito interessante, que todos vocês já me ajudam a mostrar, que essa era uma das... Opa, já temos um Carneiro da Cunha, família tradicional brasileira clássica. Vou ler já já, Joyce. Olha que coisa... Barão de Cotegipe também é bom. Quer dizer, é bom não, é ruim, mas é uma história boa. Vou contar também. O mais legal, ou o mais complexo para vocês atentarem, é que os políticos brasileiros do Império são os políticos brasileiros da República. Ah, não, nós tivemos a nossa revolução, uma transformação da monarquia para a República. Jura? Que não é o que eu estou vendo. Vamos olhar essas figuras fabulosas aqui. É o conceito de ruptura e continuidade, com certeza, e é principalmente o conceito das características da constituição das elites brasileiras, que são muito tradicionais e que vão, de alguma maneira, mantendo as suas estruturas ao longo do tempo. Vamos lá. Primeiro, deixa eu ler aqui o da Joyce. Espera aí que eu tenho que ir lá para cima. Joyce. José Mariano Carneiro da Cunha, abolicionista pernambucano. Mariano foi advogado, jornalista, deputado federal e prefeito de Recife. Foi um dos fundadores da Sociedade Secreta Clube do Cupim. Rapaz, não via isso há um tempão. Destinada à luta anti-escravagista e ao jornal A Província, que representava o Partido Liberal. Isso, era um político liberal importante, lançando base da formação do movimento abolicionista em Pernambuco. Deixa eu pegar a parte outra da Joyce. Não, já foi. Muito bom. E essa figura desse sujeito é muito importante, Joyce, que a gente perceba que ele mantém as articulações, ele é um aristocrata, ele é de família nobre, mas essas famílias também eram fortemente marcadas por terem membros do Partido Liberal. Excelente. Barão de Cotegipe, escravocrata, conservador, poderosíssimo no Império. Barão de Cotegipe, João Maurício Vanderlei, foi um dos políticos influentes do Brasil e Império, especialmente no período da monarquia. Ele ocupou cargos como senador, ministro, presidente do Conselho de Ministros. Rainha, esse negócio de presidente do Conselho de Ministros, Pedro II trabalhava com a ideia de que você tinha uma autonomia forte entre os poderes. Ele era membro do Executivo, mas a figura de quem capitaneava essa razão entre o Executivo e ele vinha dessa figura que era o presidente do Conselho de Ministros. Então, olha que interessante, é como se você tivesse ele na cabeça do Executivo, com um poder que ele se recusava a utilizar, mas era mantido em Constituição, que era o poder moderador,
Por outro lado, ele faz essa articulação política e essa influência. Ele tinha que aceitar a indicação do presidente do Conselho de Ministros. Na maior parte do tempo, ele aceitou bem. Destacou-se por ser um dos defensores da escravização. Ele defendia que fazia parte da estrutura do Brasil e que, se fosse haver uma transformação, deveria ser lenta e gradual. É lembrado pela frase dirigida à princesa Isabel após a Lei Áurea: a senhora libertou uma raça, mas perdeu o trono. É controverso se ele falou isso mesmo ou não, mas os nomes estão aí. Esses nomes você ainda acha aí de monte, Odete. E exatamente em posições de destaque, em posições de tribunais, em posições políticas, em posições... É só procurar direitinho. Excelente. O que eu pedi para vocês fazerem nessa pesquisa? Primeiro, que vocês perceberam a variação. O Diego trouxe o papel de Caxias, um militar, um articulador. Já não lembro mais quem trouxe o Rui Barbosa e o Zé de Queiroz, já são figuras muito mais intelectuais. Você trouxe barões econômicos importantes, como o próprio Barão de Cotegipe. Então, você mostra que a política brasileira ela era feita por esses agentes e esses agentes articulavam. Pelo segundo feito, um governo fortemente marcado pela articulação. Quando a regência não consegue, de alguma maneira, apesar da família também ser uma delas, mas quando você vê essa articulação sendo tão forte, tão estruturada, essa articulação sendo tão forte, tão estruturada, você diz assim, caramba, é um projeto político muito bem organizado, muito bem estruturado, muito bem trabalhado. Não é somente uma sucessão de eventos ou dados, não. É de fato um processo que marca essas ações, esses sujeitos, que marca uma articulação entre os poderes econômicos, entre a nossa estrutura de fronteiras, de papéis, de políticas, entre o poder local versus o poder central. O Brasil é muito marcado pela estrutura da força dos poderes locais. A família Sarney é um poder bem histórico, por exemplo, já que vocês estão levantando o Collor e Sarney, são poderes históricos, mas a gente precisa entender como esses movimentos são diferentes ao longo do Brasil e a maneira como vão estar colocando. Eu vou levantar só algumas das grandes mudanças de ordem política que a gente teve entre esse momento de transição. Chegada de Pedro II, consolida Pedro II, nem estou considerando os primeiros anos, até você ter essa chegada da lei, para que vocês consigam perceber que o movimento ele é nacional, não em uma única linha, mas pela pluralidade. Uma coisa são as decisões do Rio de Janeiro e a maneira como elas são colocadas, uma outra coisa é a maneira como essas forças vão estar se articulando. Então, uma linhazinha do tempo não linear, mas só para ir provocando vocês para a gente poder pensar. Em 1850, termina o tráfico transatlântico, quer dizer, termina o tráfico de maneira oficial. Aumenta-se o tráfico irregular, que é bastante presente. E você tem, no mesmo ano de 1850, a fundação da Lei dos Terras. Aí foi lá atrás. Aí você foi lá atrás, Yasmin, que também é uma outra figura histórica que as famílias continuam e que você consegue ver os Tales de Menezes colocados ali durante o período tanto do Império quanto da República. Muito bem. Então, 1850, olha o cuidado. Você cria um mecanismo onde você trabalha a figura das terras, do registro das terras, do modelo cartorial, e agora você está dizendo, não, mas não chega mais ninguém, vamos organizar aqui. 1853, você vai ter lá a província do Paraná e as disputas começando a bombar. Já a família... Deixa eu ler aqui a pergunta que foi feita, que eu não vi. Deixa eu voltar lá para a tela do chat.
Tem gente da família desse senhor ainda no poder? Tem. Tem. A Yasmin foi buscar ele lá atrás e a família ainda tem juiz, tem políticos, herdeiros destas famílias. Mas apesar de serem esse Tomé de Souza, não exatamente, das famílias decorrentes dele ali, em especial, Mensah, tá? Mas que é tudo articulação, Sesmaria, e rapaz, são. Então sou Souza, sou descendente desses. Não. Raramente. Raramente. Até porque o nome da família já muda, vai ganhando outras composições ao longo do tempo. Vamos embora. Então, 1853, província do Paraná. Repara, província do Paraná que vai dar uma briga danada por conta das disputas com Santa Catarina, por conta das questões do mate, por conta das questões da erva que vai estar ali colocada. 1862 a 1868, você vai ter a força do Partido Progressista ganhando. Mas assim, Rainha, o Partido Progressista, ele era o quê? O Partido Progressista no Brasil, liderado pelo Zacarias de Góes, de Góes Vasconcelos, ele era basicamente uma rearticulação para ter um bipartidarismo. Então, se de um lado você tinha o Partido Conservador mais tradicional, que era herdeiro dos partidos portugueses, partidos monarquistas, dos senhores de terra, você passa a ter partidos liberais e conservadores moderados, sendo a ideia do Partido Progressista, que vai estar muito perto, por exemplo, das figuras relacionadas ao positivismo, que é progressista. Então, você vai tendo as tensões ali colocadas, partido desde a época, ótimo. Você vai ter essas tensões colocadas. Em 1864, começam as disputas e a pressão que o Solano Lopes vai fazer em busca de saídas via o oceano, o que vai gerar uma ação direta do governo brasileiro com a tentativa de ataque ao Mato Grosso, Corumbá e Forte Coimbra, e uma reação que vai ser feita a partir de então, conhecida com o nome de Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai ela é tão importante para a história do Brasil? Fora as interpretações da própria, a gente precisa entender que consolidação do território, a gente precisa entender que a própria ideia do papel do Exército e a modificação que o papel do Exército vai ter, por isso que eu expliquei bastante, Diego, aquela questão, o Caxias ele é importante porque ele está dentro de um movimento, mas que não era um movimento de fato da época, mas que ele faz parte dessa consolidação. As leis relacionadas... Rainha, por que no Brasil a gente ficou fazendo essa maluquice? Ventre livre, sexagenário, até chegar na Lei Áurea. Existia uma teoria que trabalhava a ideia de que todas as transições muito drásticas não eram positivas, que as transições deveriam ser aos poucos. Então, você, talvez menos, tá, Samuel? Eu já vi muito isso quando do Bill Aberdeen, mas eu acredito muito mais no mecanismo onde você tentasse esvaziando a escravidão, a partir da escravização, o processo que estava ali. A partir do momento que novas figuras, depois de determinado ponto, não seriam mais geradas, mas ele vai ficar até os 14 anos, mas vai embora depois, que você não tem mais as pessoas ficando... Eu entendi. E as pessoas ficando ao longo do tempo, você teria um fim natural dos mecanismos de escravização. Na década de 1870, a gente começa a bombar no Brasil as noções de república. Notem, boa parte dos países que se consolidaram nas Américas já eram republicanos. Ao fim da Revolução Francesa, já muito se discutia sobre essas pressões e esses mecanismos republicanos. Só que o próprio fim da Revolução Francesa ele é contraditório entre esses movimentos. E aí, esses movimentos contraditórios acabam ganhando uma circunstância um pouco diferente
dentro daquele movimento. Mas aí vem um dado. A década e os anos de 1870 é quando o Brasil, de alguma maneira, vai perceber uma grande mudança do eixo econômico. Muita gente acha que isso é o café apareceu, uhul! E não é bem assim. A grande mudança do eixo econômico ela vai se dar conforme São Paulo, os imigrantes e o processo vai estar aumentando as relações com o café, a criação por substituições de importação nos primeiros espaços da cidade. Não à toa é em São Paulo que surge a noção de república. Por que em São Paulo? Porque o resto do país vinha de outras tradições muito relacionadas nessa relação do toma lá da cá vinculada à corte. Já São Paulo, que vinha alijado de um primeiro momento, passa por um processo de enriquecimento. Primeiro, o norte do estado, com o Vale do Paraíba, e depois, quando o café, em 1880, ganha toda a força no oeste de São Paulo, cara, aí você começa a ter um boom de circulação financeira, de capital, de imigrantes, de novas ideias, aonde cada vez mais o centro do ideal republicano brasileiro é em São Paulo. Ainda que você vai ter, depois dos movimentos em Minas e do Rio Grande do Sul, o centro de um partido republicano. Rainha Mais do Pedro II deixava ter partido republicano no Brasil? Sim. Trabalhava com a perspectiva de que você podia ter essas manifestações e essas consolidações de uma maneira muito estruturada. Então, rompe um pouco aquela ideia que a gente tem de que todo o mecanismo eram disputas políticas, grupos diversos, as regiões se modificam. Então, o eixo, a partir econômico de São Paulo, a partir dos anos de 1870, é transformador para a história nacional. E você ainda tem um outro ponto, tá? Que muitas vezes é esquecido. O Nordeste vai viver uma das maiores secas da sua história nos anos de 1970. Então, quando o Nordeste está vivendo um baita problema de seca, aonde você vai ter a busca das drogas do sertão, a migração para os seringueiros e a chegada para um lado, e a saída desses grupos de nordestinos para o norte de Minas, para a região da Bahia, para a região de São Paulo, não é ainda a grande imigração industrial, mas já é um esvaziamento de capital, de valorização, de capacidades que vão marcar economicamente a fragilização das regiões nordeste do Brasil e aumentar exponencialmente o poder que São Paulo vai passar a exercer. Então, é bem interessante esse movimento. O movimento dos partidos políticos, durante os anos temos revoluções ainda no Rio Grande do Sul, depois a gente fala um pouquinho de revoluções, mas o grande movimento dos partidos políticos dentro desse mecanismo do império, desse olhar do império, você tem a tensão e esse jogo entre Saquaremas e Luzia. Já ouviram esses termos? Quem já fez império já deve ter ouvido, mas se discute muito que você tem. Exatamente. Você discute muito esse olhar dos Saquaremas, o Partido Conservador, as articulações do Partido Conservador, que era a maioria, não à toa, do tempo de Saquaremas e tudo mais. Quem foi aluno de Cátia, de Álvaro, de Josélia, ouviu muito sobre isso, acho que a Lúcia também agora. E, do outro lado, o Luzias, Partido Liberal, que era sempre o partido mais marginal, não tinha maioria, mesmo quando você tinha a escolha de um presidente do Conselho dos Ministros sendo um liberal, ele não andava em nada, coitado, porque a base era de Saquaremas, de uma maneira muito estruturada. E o que isso dá? Por que muita gente, e aí respondendo, Samuel, a tua pergunta, por que muita gente vai dizer que a gente já tinha resquícios de um processo republicano, que eu discordo, eu entendo como um processo de parlamentarismo, sem dúvida nenhuma, um processo de articulações políticas, sem dúvida nenhuma, mas
o jogo que era trabalhado aqui é centralização do poder de um lado, com a ideia da valorização dos conservadores, com a ideia de um ideal de Brasil, com a ideia de difundir o papel do imperador, com a ideia de manter as nossas regras, as nossas tradições, e você ter uma autonomia provincial que é defendida pelos conservadores até um certo limite e vai ser mais intensamente defendida pelos liberais, em contrários ao governo. À toa ela era forte no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Quando você passa a ter tanto Saquarema já mal visto de uma forma e Luzias visto de outra forma, você começa a ter ali aqueles mecanismos, você começa a ter ali as conciliações. E aí você diz assim, pô, mas então quem é aqui? Isso aqui é partido o quê? Não é partido dos amigos aqui. Deixa a gente. Vamos brigar. Eu gosto muito de olhar para os eixos. Então, você imagina, Sudeste. Eu tenho fortemente a ideia de uma parte do Sudeste enriquecendo e uma parte empobrecendo. Norte de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfraquecendo. Rainha não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, naquele momento, era o estado do Rio de Janeiro. Aqui era a capital. Rio de Janeiro, aqui onde eu estou, né? Nem todos estão aqui. Rio de Janeiro, capital, o resto era o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro vinha empobrecendo, os outros empobrecendo, enquanto você tinha a região oeste e sul, Paraná, em especial, e São Paulo, crescendo enormemente, já Santa Catarina e Rio Grande do Sul reclamando da falta de apoio da maneira como é colocado. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul vai ser um dos responsáveis por várias lutas de maneira clara contra o fim do Império e a própria República, seja por um partido como o PRR, que vai estar defendendo a ideia de uma república de fato e imediata e necessária, até a Revolução Federalista de 1893 a 1895, que vai estar defendendo não que mané governo central o quê? Eu quero minha autonomia, eu quero um processo relacionado aqui a essa estrutura. Então, você vai ter isso em Bagé e Pelotas. Já o Desterro, já falei um pouquinho sobre essa construção do Paraná, como ela vai estar acontecendo. E aí o Nordeste brasileiro vai estar numa crise horrenda. Por quê? Você tem um mecanismo gravíssimo de seca 7779, devastador. Todos os sinais falam de uma das piores secas da história. Você tem mecanismos relacionados à ideia de que os movimentos ali já eram de outra raiz diferente do que vinha acontecendo. Abolicionistas, outras relações políticas, mas com forte autonomia. Aquilo que os estados do Sul queriam, os estados do Nordeste tinham. A região norte do Brasil começa a crescer. No primeiro momento, ela é Belém, e ela está inteiramente relacionada a Belém, mas entre 1879 e 1912, o ciclo da borracha ele explode e vai gerar, por exemplo, a criação das capitais, da chegada de imigrantes. Gosto de falar sobre isso, muita gente não sabe. O Brasil vai conseguir imigrantes japoneses para ir para Manaus, para ir para o norte do Brasil, com a ideia de que, de alguma maneira, eles se entenderiam, povos indígenas e grupos asiáticos, pela noção racial de amarelo. A gente é cada coisa, Deus amado. Então, e como é que a gente vai estar com essa região que foi a da briga da Guerra do Paraguai? Como é que fica ela depois? Vira uma região fortemente vinculada a uma centralidade estratégica de controle, é uma das mais militarizadas, controle de fronteira, políticos importantes indo, Antônio Maria Coelho, a ideia de manter aquilo ali de qualquer forma trabalhado e mantido e organizado de um mecanismo muito estrutural. E é muito interessante que, ao mesmo tempo que você tem isso, é o mesmo Brasil que está, de alguma maneira, vendo São Paulo crescer, investir no crescimento de uma cidade, é o mesmo Brasil que vai estar com universidades sendo formadas, discutindo positivismo, tendo intelectuais importantes no IHGB,
É o mesmo Brasil que vai estar construindo teatros, contratando óperas, atores estrangeiros, Rio de Janeiro vivendo Belle Époque, e tudo assim, meu Deus do céu, isso é uma zona. É. E esses mecanismos, eles me ajudam a justamente entender que, diferente do que normalmente a gente estuda, não tem uma centralidade de ações republicanas para como a gente estuda na escola normalmente. Vocês já repararam como vocês costumam estudar na escola? Parece que é uma sequência governamental. E eu gosto de dar esse contraponto para poder fugir da sequência governamental. Por isso que eu pedi para vocês procurarem os políticos. Falei para caramba. Conseguiram pegar a ideia? Dúvidas, questões, pontos, ideias? Conseguiram quebrar na mente a ideia de que nem tudo é Rio de Janeiro? Eu sei que tem gente aqui de fora do centro. O Samuel está no antigo estado do Rio de Janeiro. Quem tá mais fora do Rio de Janeiro aqui? Me diz onde está. Fora da capital. Eu não tô no Antigo Rio de Janeiro, pessoal. Tô no Recôncavo da Guanabara. Por favor, respeite. Você está em Taubaté. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Adenilson está em Belém. Adenilson. Espera aí. Você está naquela que, durante esta crise, se articulava para tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para Belém. E você não vai se pronunciar para falar comigo? A criação de todo um espaço singular que deveria ser o novo centro de poder nacional não se consolidou, mas ele estava ali pensado para isso. Yasmin está na Bahia, oh, beleza. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, a Bahia, com todas as disputas, vai sofrer um bocado durante essa crise. Taubaté, São Paulo, uma das regiões que enriqueceram, que foi uma beleza, Lucia. Uma Nossa Senhora. Então, a Joyce está em São Paulo também. Próximo ao Visconde de Rio Branco. Muito bom, muito bom. Exatamente. Está no interior do Rio, Simone? Qual cidade do interior daqui? Porque Rio de Janeiro é aí, é onde você, é onde Samuel estão. Um está no Recôncavo, outro... De onde você está? Eu sou Santo Antônio de Pádua. Oi? Estou escutando. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua. Esse é um clássico. Gosto de Santo Antônio de Pádua, já fui bastante. Então, você cria... Era uma área que enriqueceu no primeiro momento e é uma dessas que está em crise agora, no momento que eu estou falando, tá, Simone? Cana começou a sair, a coisa começou a apertar. Exatamente aí. Muito bom. Então, vocês conseguem mapear olhares, perceber espaços a partir dessas composições. Vou abrir o tema para a gente poder ver algumas coisas, tem nele alguns pontos específicos que eu acho importante. Quem puder abrir junto comigo aqui é fundamental, tá? Vou fazer só aqui a abertura dele. Está na página. Perdi a página. Vou abrir de novo. Só um segundinho, que eu só estou entrando na minha página aqui. Como vocês têm que logar, às vezes eu também. Eu estava logado, mas para do Brasil Republicano. Rio de Janeiro, capital. Vou abrir pelo outro aqui. Só um minutinho, já não sei o que. É o meu computador, eu tenho que dar uma limpadinha de cache. Já está abrindo.
Enquanto vai abrindo, façam perguntas, por favor. Quem tem alguma dúvida? Vocês já tinham trabalhado com essa perspectiva que eu trabalhei? Acho que quem já teve aula com alguns dos colegas aí já tinham visto. Mas que olhares são esses? Falem comigo aí um pouquinho. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento na madrugada para qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Muito Professor, boa. Vai. você falou um pouco disso também, mas até quando você falou lá sobre esse juiz, que no começo foi um movimento articulado para favorecer e até até hoje, né? Favorecer a elite brasileira. Eles estavam praticamente cagando pro povo, portanto que a primeira Constituição é feita só para quem poderia ler e escrever, né? E tinha o voto, né? No caso que eu tô falando. Vamos lá. Isso aí é bom da gente discutir. Eu não vou repetir o termo, Uhum. mas vou pegar a ideia dele. Existe uma grande discussão sobre a elite brasileira ser descolada dos papéis relacionados à sociedade brasileira. O que a gente tem aqui? A gente precisa entender que o modelo trazido por Portugal para o Brasil é um modelo de liderança aristocrática. Então, eu tenho poucos que exercem muito poder dentro de um conjunto de relações fortemente pessoais, e dentro desses poucos de relações fortemente pessoais, a gente tem uma manutenção. Basta. Você está bonito. Então, há uma forte articulação colocada dentro desse mecanismo de manutenção da ordem. Então, uma coisa é a gente dizer assim, eles querem o mal, eles não ligam para nada. Não. Eles querem a manutenção da ordem. Que ordem é essa? Eles, dentro de uma condição de aristocracia e de poder, e dessa articulação e manutenção e proteção desses poderes. A ideia de que um governo é necessariamente para o povo, apesar de ser muito bonita para a gente, muito contemporânea, ela não é tão recorrente. Ela não é tão recorrente. Boa parte dos governos, eles trabalham muitas vezes para a manutenção e organização do Estado. Tanto que durante muito tempo, até na Grécia Antiga, quanto era em favor de povos ou grupos as leis, eles eram entendidos como demagogos. É daí que vem o princípio da democracia, o princípio da democracia. Mas você, ainda assim, na democracia, precisa entender que papel é esse, que democracias são essas. A partir do momento que você fala, o voto, mas o voto é só uma das muitas formas possíveis que a gente tem em particular. As participações políticas, de maneira efetiva, elas eram mais amplas e mais complexas para a gente pensar. Pegou a ideia? Entendi. Entendeu? Então, é só para não tirar a ideia de que essa elite quer o mal, não, ela quer se manter no poder. Segundo algumas teorias, é parte do próprio mecanismo da elite Não, querer se manter no poder. eu digo no sentido também, tipo assim, de parte da população nem saber quem é o primeiro, saber quem é o presidente não ter nem tato, por exemplo, Cara, o. eu vou te falar uma coisa sobre isso que é bom para a gente poder pensar, tá? Existe um forte mecanismo de valorização da política regional no nosso país, ainda hoje. Eleições de vereador, eleições de. É um grande conjunto de acompanhamentos a políticos e a demandas de características muitíssimo regionais.
Essas características muito, muito regionais, elas acabam sendo marcadas, elas acabam sendo, eu vou dizer, elas acabam sendo muito colocadas no me dá, me dá a telha, me dá aí, não, esse aqui pelo menos sabe onde eu moro, não, ela é gente boa, tá por aqui. Em contraponto, às grandes figuras políticas nacionais que são idealizadas, que é a ideia da relação histórica com o imperador. Não, tem aquele lá. E o que a gente faz no processo imperiais com os nossos presidentes é uma coisa louca, independente da sua filiação política. Isso foi feito com Floriano, isso foi feito com Vargas, isso foi feito foi tentado ser feito com, não, minto, foi feito com Juscelino, foi tentado ser feito com o Médici, não é lá tão casmático para isso, foi tentado ser feito com Tancredo, morreu antes, foi feito com Collor, durou pouco, foi muito feito com Lula, foi muito feito. Dilma e Temer nunca conseguiram. Foi muito feito com Bolsonaro. Esta idealização é parte da nossa prática política. Então, a gente tem que pensar sobre essa prática política de uma maneira mais estendida. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui no tema, só para a gente não deixar de passar, já que daqui a pouquinho. Esse aqui é o conteúdo do tema 1, tema 2, na verdade, de vocês, instauração da ordem republicana, onde a gente vai tentar identificar algumas coisas importantes, tanto os elementos do fim do Império, como da proclamação, definir exatamente o que é processo de regime. Por que eu gosto desse tema da maneira como ele está? Ele é muito complexo? Não. Ele é muito didático. Ele é muito complexo? Não. Ele é muito didático. Como é que isso funciona? Existem várias formas de dar uma aula de história, ok? Forma número 1, eu escolho matemática, rodo na temática e trabalho sobre ela. Aula número 2, eu vou ao modelo tradicional, faço uma grande estrutura linear e trabalho com ela. Forma número 3, eu inverto a metodologia, coloco vocês em exploração e a gente vai compondo dentro do conjunto de pesquisas. Forma número 4, eu falo alucinadamente durante horas e horas e horas, fazendo divisões como se a sociedade fosse toda segmentada. Economia, política, religião, e essas coisas acabam se misturando. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou dar um Brasil republicano muito linear em termos de temporalidade, mas eu vou estar, na medida do possível, tentando manter alguma linha lógica, mas, cara, eu não tenho o menor problema de pular do Vargas para o Floriano se o meu assunto tiver sentido em relação a isso. Então, tá com dúvida, Rainha? Eu me perco muito nessas datas, cara. Esse tipo de material como esse é muito bom para isso. Ele não faz feio, ele está todo certinho, mas ele vai estar construindo todo um olhar que tenta exatamente explicar os mecanismos, como é que funciona, como é que deixa isso tudo certinho. Então, aqui, ó, você tem as transformações do segundo reinado. Aí você vai colocar assim, cara, mas o que são transformações do segundo reinado? O que a gente tem? A professora é uma professora que fez um trabalho muito legal, assim, se vocês depois tiverem a oportunidade de ler. Eu adoro essa ideia, a mitologia do fim do Império. Olá, meu nome é Vanessa Mello, sou doutora em História e hoje vou responder as 4 perguntas mais pesquisadas na internet sobre o fim do Império. Vamos começar? Nós podemos dizer que uma série de fatores provocaram a crise que levou ao fim do Império. Uma delas é a questão da escravidão. A partir da década de 1880, a campanha abolicionista se intensificou no Brasil. Né?
Pessoas de diferentes grupos sociais participaram de uma campanha que defendia o fim da escravidão no país. Além disso, à medida que o governo imperial começava a criar uma série de medidas legais que apontavam para o fim da escravidão, os proprietários de escravos começavam a olhar com desconfiança para o governo e começaram então a se afastar do governo. Um outro fator importante que levou à crise que derrubou o império foi a difusão do período colonial. Só a partir da década de 1880 é que o movimento republicano começa a se desenvolver de forma organizada no Brasil. Em 1873, por exemplo, foi criado o Partido Republicano Paulista. Os integrantes desse partido defendiam o fim da monarquia. É só para vocês verem que o material é bem didáticozinho, bem rapidinho, bem levezinho, fácil de ver. Não percam a professora depois, desculpem o pulo que eu dei ali na hora que eu fui apertar. Tá? Então, a gente entra aqui em algumas questões, como é que você vai estar colocado. Olha que interessante. Vai ter toda aquela coisa mais didática que vocês puderem observar. Como nasceram os grupos sociais, a questão da mudança do Vale do Paraíba, o arado, a pressão das leis, o setor transporte ferroviário, coisa assim, rainha, mas não acontece uma coisa de cada lado? Não, gente, é assim mesmo, é tudo misturado. Daí você consegue entender como é que a pressão de um lado dos importados tem a ver diretamente com a questão da escravização, que tem a ver com a questão... Não há um fim do Império Brasileiro. Há uma transformação dos mecanismos normalmente associados com as bases do que era o Império para um fortalecimento das bases dos movimentos republicanos. Então, toda essa dinâmica, barões do café vão influenciar como? Eles vão fazer campanhas para políticos vinculados a eles serem eleitos. E uma vez esses sujeitos eleitos vão passar a entrar na administração pública e pressionar para quê? Que isso? Gente. Não é um mecanismo naturalizado, é um mecanismo de apropriação, circulação, observação. Então, quando você pega esses mecanismos, você vai dizer assim, cara, que interessante. Então, peraí, tem uma campanha pró-abolicionista, tem um mecanismo sobre como você vai organizar aquilo vira, então, um bastião e um campo de disputa. Não é de verdade exatamente sobre quem vai ou quem não vai. Cara, essa imagem é fora de série sobre a campanha abolicionista. Que é uma coisa mais moralista, que é uma coisa mais tradicional que essa imagem. Cara, essa imagem é um espetáculo para você trabalhar. Estão vendo a imagem? Sim ou não? Vamos vendo, professor. Não achou um espetáculo, não? Eu achei um belo retrato da época, né? Estamos vendo. Um homem Amém. branco protegendo um homem negro com guarda-chuva do que um anjo, que eles chamam de emancipação. Eu não entendi esse anjo com emancipação embaixo. A emancipação é justamente a ideia de que, para lutar para defender o fim desse processo, para lutar para garantir a abolição, você vai lutar até o final, nem que seja com a própria emancipação. Os movimentos, olha os dois lados do movimento, como se os dois movimentos viessem contrários, lutando contra o poder cruel do Império. E os povos escravizados estão lutando? Continua trabalhando aí, pelo amor de Deus. Mostrei não. Cara, você nota o quanto isso fez parte de todo um ideário, da maneira como a gente colocou. Eu já cheguei a falar sobre isso em alguns momentos. É você perceber que somente na década de 1980 a gente começa a discutir que as próprias populações afrodescendentes tiveram um papel efetivo na luta pela escravização. Nossa tradição dizia que isso era uma coisa dessas elites. Entende o que eu quero dizer? Entende o que eu acho essa imagem tão fantástica? Olha isso. Professor, Eu. o cartaz ele mostra uma coisa que eu já estudei antes,
que era a forma de se vestir, como o homem negro está descalço, mais maltrapilho, enquanto o homem branco está com botas, mas com jeito de senhor de fazenda. E assim, eu vou fazer uma questão que pode parecer meio maluca, mas para mim faz um certo sentido. Isso teria alguma coisa a ver mais para frente, não sei de que ano é esse cartaz, mais para frente com aquela ideia mirabolante do Gilberto Freire? Não necessariamente. A ideia do Gilberto Freire não é mirabolante e dele. A ideia do Gilberto Freire era recorrente e presente. A ideia de que o Brasil teve sucesso em uma transição pacífica dos modelos escravocratas e teria, com isso, conseguido uma manutenção estrutural da ordem como em nenhum outro lugar, não é do Gilberto Freire. Ele só a reproduz e organiza e tenta dar sentido ao que ele está colocando. O que ele está efetivamente fazendo ou dizendo é reproduzir de maneira técnica uma observação que muitas vezes era vista. E era vista por quê? Ela era vista por conta do sucesso desses mecanismos aristocráticos. Por exemplo, uma coisa que cadê ela? A Odete estava falando, a política sobre a queima dos documentos, o mecanismo que foi utilizado sobre as regras de 1891 de postura da Constituição serem contra grupos afrodescendentes não foi discutido no Brasil até 1980. Por quê? Porque não, era quase como um ideal de comportamento, tá? E isso você vê nas músicas com muita facilidade, Samuel. O escurinho era um escuro direitinho. Peraí, deixa eu mostrar as músicas. Eu não vou ficar cantando, não. Só um minuto. As músicas do Brasil do início do século. Marchinha de samba, professor? Isso que eu ia falar, Nem é samba. marchinha, ela esse caso do Roberto Silva é que ela vai ser gravada depois. Vou botar essa versão de depois mesmo. Aí, deixa eu botar o som aqui para vocês. Isso é uma música que era cantada no início do século, como você pode ver pelo telefone e outras desse tipo, e que mostram muito dessa tensão entre as tradições. Discutido. O escurinho era um escuro direitinho, agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que ele fez em gratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba, já foi no morro dos cabritos provocar conflitos, já foi no morro do pinto acabar com samba. O que essa música representa? Civilizado, que obedece, que faz tudo direitinho, e daquele que é o não civilizado, aquele que de alguma maneira está reproduzindo uma estrutura que não é a ideal. Mas, nota, isso não está dito. Depois você vai ver, o escurinho gostou da filha da madame, que nós chamamos de Sinhá. Sinhazinha também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro para gastar. E aí você já tem uma mudança. A madame tem preconceito de cor, mas não pôde mudar esse amor. A mais famosa de todas. Não sei se vocês conhecem isso. Essa era um clássico que resistiu muito mais tempo do que você pode imaginar, tá? Isso ainda tinha nos meus livros didáticos da década de 80.
Não, Monteiro Lobato ainda era branco, então eu vou esperar que ele agisse como um branco. Monteiro Lobato era. Não, Mas quem professor, fala, Monteiro quem Lobato escreve isso? falava. Sim, falava isso. Falava da tia Benta, né? Nem lembro, professor. Não sei se vocês já ouviram Em falar disso. 1933, Silvio Caldas gravou cheio de bossa um samba de um rapazinho que chegara um pouco antes de Campos e ficara fascinado com a malandragem aqui da Lapa, do centro do Rio de Janeiro. Esse samba, chamado Lenço no Pescoço, deu origem à famosa polêmica entre o Noel e o Wilson Batista, esse rapazinho aí que a gente está falando. A gente vai mostrar essa polêmica inteirinha como aconteceu com todos os sambas. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação, eu me lembro era criança, tirava samba canção. Repararam na letra? Então, Ismael Silva não, Wilson Batista, cantando um samba, exaltando uma lógica da malandragem e fazendo uma crítica àquele comportamento que era um comportamento que os pares tinham, que era o do marginalizado, versus aquilo que deveria ser o comportamento ideal. Quem é que vai representar o comportamento ideal? O Noel, curiosamente, um fascinado por essa mesma malandragem, resolveu responder o samba do Wilson Batista quase que a verso. E assim ele fez o Rapaz Folgado. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. E tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado deste rata, da polícia quero que escape, fazendo samba canção. Eu já te dei papel e lápis, arranja um amor e um violão. Essas disputas vão seguir, mas aqui já dá para vocês terem uma ideia exatamente esses discursos que você está percebendo, Samuel, que são esse olhar, por exemplo, que estão presentes ali, ela faz parte desse olhar que parte, Odete, sim, do Machado de Assis, da noção do comportamento, do Bonde de São Januário. Tem uma música que eu amo, Nilo Peçanha, o presidente, que foi presidente, o presidente de Manaus, do Amazonas, o Cruz de Souza, e por aí vai. Então, você tem vários onde você tem esse mecanismo. Que mecanismo é esse? É o de criação de uma identidade nacional, cultural. Então, você tem, de alguma maneira, esse processo da escravização que está sendo colocado ali como um mecanismo de apaziguamento dentro de um comportamento esperado. Daí a roupa, daí a forma, daí a maneira como isso é lidado. Fala, Rodrigo. A própria revolta da Chibata foi mais ou menos como isso daí, né? Porque só os negros apanhavam numa época que já era quase inaceitável receber um castigo chibatada como castigo, né? Sim. E
os próprios marinheiros brancos não acreditavam que um negro poderia manobrar um navio tão bem. Tinha tudo isso, né? A Marinha até hoje nega, diz que foi a armação do comandante e que por isso que ela puniu, porque não era possível que eles fizessem. É isso. Eu vou falar, cara, vai ter um capítulo especial de Chibata Armada e revolta Chibata, revolta da Armada e revolta da vacina. Preciso discutir sobre isso. A da Chibata. A última música para a gente fechar o dia de hoje, para vocês pensarem sobre essa lógica de comportamento e como se dão as relações políticas no Brasil. Rainha está querendo me dizer que um sambinha vai me explicar como se dão as políticas no Brasil. Sim. Se liga. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebrado. Presta atenção. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana que foi ao distrito e mandou me soltar. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Oi, me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu vou. Ora se vou. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram também o coitado do cabrito e toda a bebida quebraram. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana, também conhecida como Tia Seata. A mulher que fez um processo em que conseguiu curar uma ferida que o presidente da República simplesmente não conseguia curar e, por conta disso, passou a receber alguns privilégios importantes. A articulação pessoal se sobrepondo à institucionalização. Bem-vindos à República Brasileira. Pegaram a ideia? Deu para se divertir? Bastante. Sobre isso. Fala um favor para mim, para facilitar minha chamada depois. Todo mundo coloca no chat aqui, só o presente ou ok. Obrigado. A gente chegar lá. Bota no chat aqui para mim, ou presente ou ok, para eu poder só ir fazendo a chamadinha que fica mais rápido depois para mim, para lançar aqui no aplicativo. Tá bom? Quem já deu presente, quem já deu ok. Beijo, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula. Acho que a aula foi maneira, deu para a gente trocar boas ideias. Professor, rapidinho. Tu conseguiu resolver aquela questão da aula passada? Como é que foi mesmo? Foi o salvamento da aula, o gravada, vídeo. alguma coisa assim. Eu já baixei, mas eu falei no início da aula de hoje, acho que chegou depois, que eu queria garantir essa autorização, só 3 ou 4 tinham me respondido. Como ninguém deu em contrário, eu vou, possivelmente dessa aula, vou ter que fazer o mesmo. Eu vou deixar salvo lá no YouTube e vou deixar os links aqui para vocês. Perfeito. Obrigado, professor. Boa noite aí. Oi? Lá no seu canal? Eu vou botar lá no canal, mas vou botar aqui o link para vocês, direto. Tranquilo. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, pode ir lá e se inscrever. Tá limpo. Vou lá me inscrever agora. Tchau, professor. Até a próxima aula. Valeu. Eu não sei, Yasmin, acho que ainda não. Mas depois, na próxima aula, eu peço sugestão de criar.
Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Gi. Tchau, tchau.